Bom dia, aqui é Remo Noronha, aulas de Física e Matemática. Hoje eu estava lembrando de uma questão que acontece com corpos de bomba, que é tudo ciência básica. O nome do fenômeno é cavitação. E às vezes as pessoas confundem, dizendo assim, deu cavitação porque deu entrada de ar. É justamente o contrário. Vamos tentar entender o que acontece. Para começo de conversa, imagina que você tem um copo com água e você suga a água por um canudinho. A melhor forma de você explicar esse fenômeno é que você suga o ar no canudinho. Então, você está aqui o copo, está aqui o canudinho. Conforme você suga o ar no canudinho, a pressão atmosférica na lâmina de água empurra a água para baixo e ela sobe pelo canudinho. Beleza? O lance é que a pressão atmosférica, ela corresponde a aproximadamente 10 metros de coluna d'água. Tá? Então, 10 a quinta Pascal, se você fizer as contas, vê que bate ali próximo de 10 metros de coluna d'água. Quer dizer que esse fenômeno de sucção, ele não vai acontecer se o seu canudo tiver 10 metros. E, na verdade, não precisa nem ter 10 metros. Né? Se o canudo ele tiver, sei lá, eu não vou saber o número exato, mas digamos 8 metros, na hora que você sugar o ar do canudo, um outro fenômeno vai acontecer, que é o seguinte. Você suga o ar do canudo tentando fazer vácuo. Mas não fica um vácuo perfeito, mas você diminui muito a pressão aonde estaria a coluna de ar dentro desse canudo. Show de bola? Então, a água que está ali na superfíciezinha do canudo passa a ter uma tendência de evaporar. Porque a gente relaciona muito a evaporação com temperatura. A água ferve a 100 graus. A água ferve a 100 graus em pressão atmosférica. Mas se por um acaso você for, por exemplo, para Santiago do Chile, que a altitude é maior, e você botar um termômetro lá direitinho, a água vai ferver a uma temperatura abaixo de 100 graus, porque a pressão é menor. E mais uma vez a gente pode entender, está aqui a lâmina da água, está aqui um colchão de ar em cima pressionando a água para baixo. Se esse colchão de ar ele ficar mais leve, ou seja, se a pressão diminuir, a água vai ferver com mais facilidade e o ponto de ebulição vai ficar mais baixo. Chega um determinado ponto em que você vai ter um ponto de ebulição muito próximo da temperatura ambiente. Aí tem que fazer as contas lá, exatamente eu não vou lembrar. Mas o que vai acontecer é que nesse canudinho a água evapora. E pode acontecer de evaporar abruptamente. Então, você está com o seu corpo de bombas. Jogou um mangote, tá? Mangote, ele é como se fosse uma mangueira, só que ele tem uma estrutura helicoidal para que ele não vá colabar, né? Ele não vá fechar, porque conforme você diminui a pressão, você vai ter a tendência de fechar. Então não pode ser mangueira, tem que ser um mangote, ele tem uma estrutura rígida, né? Como se fosse uma mola, a gente chama de helicoide, e isso aí te dá a possibilidade de formar uma tentativa de vácuo dentro dele para que a água suba. Só que, se essa pressão ali for tão baixa a ponto da água evaporar, a água pode evaporar abruptamente, causando praticamente uma explosão. Então, você vai ter corpos de bombas que eles de repente dão uma pancada lá e quebram, e esse fenômeno se chama cavitação. Agora, vamos voltar à questão normal, na questão inicial. E se der entrada de ar? Se der entrada de ar, aonde está dando a entrada de ar, você vai ter a pressão atmosférica, 10 a quinta newtons por metro quadrado, então a pressão equaliza e a cavitação não ocorre. O que vai ocorrer, conforme você sugar a água desse canudo, ao invés de vir água, vai entrar ar. Aí não acontece cavitação. Resumindo, cavitação é um fenômeno que ocorre com a evaporação abrupta, por exemplo, da água em um corpo de bombas,
aonde está havendo sucção, portanto, ela não ocorre se tiver havendo entrada de ar. No final das contas, é tudo ciência básica. É isso. Grande abraço.